Irmãos amados, abra sua Bíblia comigo no livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 33, do versículo de número 9 ao 13. Segundo Crônicas, capítulo 33, do versículo 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e amarraram com correntes e levaram para a Babilônia. Então ele, angustiado fervorosamente, ao Senhor seu Deus humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sou mais do que abençoado pela oração feita por mim. Então, vou botar um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração à mesa para os irmãos. Meus amados irmãos, quando a gente lê essa passagem, Manassés é até pouco falado, né, nas pregações, né, até mesmo porque ele não é muito comentado na Bíblia. A gente só vai encontrar ele em poucos versículos do livro de Reis e aqui em poucos versículos do livro de Crônicas. Mas de uma essência e profundidade muito grande, porque até mesmo o próprio nome Manassés significa esquecimento ou Deus me fez esquecer, porque Manassés foi filho de José, e José colocou esse nome dele, o filho primogênito dele chamava-se Manassés, por causa do sofrimento que ele teve na terra do Egito. Então, quando o seu filho nasceu, ele disse, porque Deus me fez esquecer. E aqui eu vejo um outro Manassés, que não era o filho de José, esse é o filho do rei Ezequias, que herdou o trono. Alguns estudiosos dizem que Manassés reinou concomitantemente com Ezequias, enquanto Ezequias estava no final da sua vida, por causa das enfermidades, do cansaço da velhice. E Manassés começou a reinar com 12 anos. E para alguns estudiosos, ele reinou 10 anos em conjunto com seu pai. Mas, enfim, a Bíblia diz que começou a reinar Manassés em Jerusalém com 12 anos. E aqui e já começa dizendo que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele reinou durante 55 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não durante todos esses 55 anos, porque a gente vai ver ao longo dessa breve palavra que o Senhor colocou no meu coração, que houve no meio dessa história de Manassés algo que mudou a vida de Manassés de uma tal forma que ele mudou todo o seu conceito de reinar, mudou todo o seu conceito de religião, mudou tudo aquilo que ele estava fazendo errado. Irmão, interessante, a gente até costuma dizer, né, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crente, não. A gente tem que orar para que Deus converta as crianças, nossos filhos, porque senão eles se perdem, irmãos. Eles se perdem porque eles são homens e mulheres como qualquer outros pelo mundo. E existe um inimigo de nossas almas que é especializado, pós-doutorado em tentação. E ele cria situações para que o homem caia. Inclusive nós, o apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, olhe para que não caia, irmãos, porque realmente é problemático quando a gente está na frente de batalha espiritual, o inimigo cria situações para tentar derrubar o homem e a mulher de Deus. Mas eu louvo a Deus que em momento nenhum nós caímos ou deixamos de cair enganados, porque o Senhor está sempre nos advertindo, sempre nos revelando, sempre nos pontuando, cuidado com vossos inimigos, cuidado que eles têm armado laço, cuidado que ele tem levantado. O apóstolo Pedro disse que o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando alguém a quem possa tragar.
E aqui eu vejo Manassés. Irmãos, Manassés, ele teve exemplo de tudo na vida do pai dele, porque o rei Ezequias pode ter tido seus defeitos, sim, mas ele foi um rei que aboliu a idolatria do meio do povo de Israel. Ele aboliu tudo que levava o povo a pecar. Ele quebrou os altares de Baal, ele expulsou os adoradores de todos os outros deuses da nação de Israel e de Judá, e ele fez uma revolução espiritual. Ele conclamou o povo à adoração ao Deus verdadeiro. E quando eu vejo Manassés começar o trono, aqui, mediante o que a Bíblia diz, Manassés faz totalmente o contrário. Manassés começa a edificar os altares de Baal e chama os Baalins para adoração, conclama cultos satânicos, coloca dentro da casa do Senhor. Olha que, pasme, tamanha foi a audácia de Manassés. Ele colocou um ídolo dentro do santuário de Deus, da casa do Altíssimo. E Deus levantou o profeta e estava dizendo: Manassés, cuidado, que o peso da mão do Senhor virá sobre ti. Aí, se Manassés não estava satisfeito, irmão, fez muito pior, pegou os seus filhos, e aquilo que Deus já havia falado com Moisés lá no Egito, na saída do Egito, dizendo, quando o povo entrar na terra, que eles não passem os seus filhos em sacrifício pelo fogo, porque eu, o Senhor, odeio esse tipo de procedimento. Manassés pega os seus filhos e vai e sacrifica os ídolos e queima os seus filhos diante desses ídolos. E a ira do Senhor se acendeu contra Manassés. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, como nós lemos, Deus enviou os príncipes, ou permitiu que os príncipes da Assíria, que nessa época dominavam sobre a Babilônia, viessem até Israel e prendessem Manassés. Mas não foi uma prisão, irmão. Louvado seja Deus, não foi uma prisão tranquila. A gente começa a perceber no que é dito nos versículos posteriores, que eles prenderam Manassés com ganchos e aprisionaram concorrentes. Irmãos, para você ter uma ideia, Manassés foi preso com ganchos na sua carne. Ele foi carregado com ganchos dilacerando a sua carne. Então, se ele forçasse a fuga, a carne dele rasgava. Tamanho era a aflição, tamanha era a aflição e a dor que aquele homem estava sentindo. E ele foi levado cativo para a Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E se cumpriu a palavra de Deus pela boca dos profetas, porque os profetas advertiram, os profetas disseram: se vocês continuar, a ira do Senhor virá, haverá um preço a ser pago. E o que eu tiro de proveito disso para a minha vida, irmão? Nós devemos estar em obediência, nós devemos estar em santidade, temos que nos santificar a cada dia, temos que nos aproximarmos de Deus em toda situação. O que me impulsiona a não aceitar as oferendas do meu inimigo, a não aceitar aquilo que a minha carne anseia, aquilo que a minha carne quer, é justamente o temor ao Senhor associado ao amor que eu tenho por esse Deus. Quando nós fazemos essa junção de temor e amor, irmãos, você se torna uma potência na mão de Jeová, porque nenhum dardo inflamado do inimigo vai vir contra a tua vida, nenhuma tentação valerá contra a tua mente, porque o Senhor vai te dar livramento, porque você vai ser um só com o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu percebo isso, se eu der ouvido e atentar aos mandamentos do Senhor, lá em Deuteronômio capítulo 28, onde Deus professa as bênçãos e as maldições, ele começa dizendo isso: se atentamente ouvires a minha voz e atentares para os mandamentos meus, eu, o Senhor, vos abençoarei com toda sorte de bênção. Aí ele começa a enumerar as bênçãos. Aonde entrares, serás abençoado. Onde colocar a planta do teu pé, será abençoado. Vou abençoar aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, irmãos, tudo isso vem segundo a obediência aos mandamentos do Senhor. Não que eu precise receber nada, porque basta o Senhor ter misericórdia pela minha vida, e isso já é mais do que motivo para eu obedecê-lo e o amá-lo
eternamente. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor, ela nos garante bênção, mesmo que nós não pensamos, porque a palavra de Deus diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, todas aquelas demais coisas que Deus pontuou, o alimento, a vestimenta, a provisão, vos serão acrescentadas, porque isso é uma consequência, é um pré-requisito. Se você adora, se você busca, se você obedece, consequentemente Deus te abençoa plenamente. Louvado seja o nome do Senhor, porque essas bênçãos que Deus lançar sobre a sua vida vão fazer menção do nome do Senhor sobre ti, e todos reconhecerão o poder de Deus na tua vida da forma como o teu Deus te abençoa. Mas enfim, voltamos para Manassés. Manassés foi preso, e quando chegou lá naquele cativeiro, irmãos, eu imagino o sofrimento daquele homem. Ele, com ganchos enfincados na sua carne, ele não podia nem se mexer, deitar, sentar, nada, com aquela dor insuportável por causa da sua arrogância. Ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele matava ou tentava matar os profetas que diziam contra aquilo que ele estava fazendo. Mas Deus não se omitiu diante disso. E o castigo veio. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque capítulo 3, versículo 2, Abacuque conclamando o Senhor também, conclamando a nação para adorar o Senhor também, ele fazia exemplos, e ele falando assim, ele disse assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a faça conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Oh, aleluia! Nós lembramos do Senhor, tememos o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e isso nos faz temê-lo, isso nos impulsiona a amá-lo, a reverenciá-lo, porque nós sabemos e reconhecemos a grandiosidade do nosso Deus. Nada escapa aos olhos do Senhor, o Deus que tudo vê. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no mundo tem um conhecimento aí pagão, que eles dizem que tem um olho, não prefiro nem me referir ao nome do camarada, mas diz que é um olho. É o olho que tudo vê. Irmãos, é mentira do cão. O olho que tudo vê é o olho do Deus Todo-Poderoso, que são como chamas de fogo que visitam toda a terra. O salmista disse que nem no inferno a pessoa pode se esconder, que o salmista disse assim, se eu fizer a minha cama lá no Seol, lá no Hades, lá nas profundezas, ele disse, tu ali também está, onde me irei e onde me esconderei da tua face. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Abacuque estava falando isso, mas da mesma forma que Abacuque estava falando do Deus poderoso, que pode punir por causa dos nossos erros, ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós temos um Deus que, aleluia, apesar de ser justiça, ele também é um Deus misericordioso. Glorioso seja o nome do Senhor, e por causa do sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo invalida toda a condenação quando existe algo chamado arrependimento. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que, se houver arrependimento, Deus não possa fazer a obra dentro do ser humano e torná-lo uma nova criatura. Eu ouvi muitas discussões a respeito daquele maníaco do parque. Vocês lembram desse caso, do maníaco do parque? Também do assassino da filha da autora de novelas, da Glória Pérez. Eles se converteram, chegaram ao conhecimento de Deus e abriram o coração para o Evangelho. E havia uma grande discussão, mas não pode, Deus não faz, que Deus não converteu nada, estão querendo se esconder. Irmãos, isso é eles com Deus. O que eu tenho plena convicção de uma coisa, qualquer pecador, seja qual for o pecado que tenha cometido, se arrepender, os céus se manifesta como misericórdia e entra na vida desse homem ou dessa mulher e muda a sua sorte. Irmãos, imagina só, na minha concepção, o pior pecado que existe é você pegar um serzinho tão frágil,
tão inofensivo como uma criança e matá-lo, feri-lo, agredi-lo, coisa parecida. E esse homem, ele era tão pecador, mas tão pecador, que ele pegou os próprios filhos. Nem o amor paternal dele valeu naquele momento por causa da idolatria do coração dele. Ele sacrificou os próprios filhos diante de falsos ídolos. E isso trouxe uma consequência tão grande que ele foi preso e punido dessa forma. Mas lá no cativeiro, eu imagino só, irmãos, às vezes você se preocupa assim, minha mulher ainda não se converteu, meu filho não se converteu, meu esposo não se converteu, minha mãe não se converteu, minha tia não se converteu. E quanto mais você ora, mais você jejua, mais você busca, mais essa pessoa está se afundando em pecado, mais coisas terríveis ele vai cometendo. E às vezes você fica até desanimado de orar, de buscar, mas eu vou te dizer uma coisa, não faça isso. Faça a manutenção da tua fé, alimenta o teu espírito, diga todo dia, o meu Deus é forte e poderoso, poderoso na batalha, ele é varão de guerra, o Senhor é o seu nome. Fale isso para o teu espírito, anime-o, faça-o crescer na fé, porque o nosso Deus pode fazer coisas extraordinárias, e na hora certa o Todo-Poderoso, o grande Salvador, vai entrar no coração dessa pessoa e vai arrancá-lo do mundo miserável do pecado e fazer uma grande obra, porque se ele fez na minha vida e fez na vida do rei Manassés, ele faz na vida de qualquer um, irmão, porque o meu Deus é um Deus que salva e liberta. E lá no cativeiro, no meio da dor, isso eu vou conjecturar, tá, irmãos? Eu não gosto muito de fazer conjectura, porque tem pregadores por aí que conjectura tanto que foge da Bíblia e começa a virar uma historinha própria dele. Ele bota tanta identidade do pregador na palavra de Deus que ele expulsa a palavra de Deus e começa a narrar fato. Mas eu vou tentar fazer uma conjectura do que pode ter acontecido no coração e na mente de Manassés quando ele estava no sofrimento do cativeiro da Babilônia. Ele lembrou das palavras do seu pai Ezequias, quando dizia que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Deus misericordioso, que o Senhor é um Deus bondoso, que se ele se arrependesse, que se ele buscasse, o Senhor ouviria a sua voz e atenderia ao seu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele talvez tenha lido sobre a história de um dos seus progenitores do passado, que foi Salomão, que quando Salomão se pôs a orar, o Senhor disse que os olhos deles estariam atentos à oração daquele lugar, e ele profanou o templo que Salomão fez para a adoração do nosso Deus, mas Deus também disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez essas palavras, irmãos, tenham feito efeito dentro dele ali no momento do sofrimento, da dor, da angústia, e ele lembrou-se do Senhor e pôs-se a orar, e arrependido de todos os seus pecados, Deus o libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que é o pecado do teu ente querido para Deus, então, irmão? Se Deus pegou um idólatra, feiticeiro, infanticida, assassino, oh, aleluia, e transformou num avivador de Israel, de Jerusalém, melhor dizendo. Ele transformou um rei perverso, mal, em alguém que propagou a palavra do Senhor. Então, imagina o que ele vai fazer com teu filho, com a tua filha, que apenas está indo para a balada, que apenas está indo beber, ou talvez até se drogando. Deus tem poder para fazer milagres extraordinários. Se ele salvou o rei Manassés, ele salva os teus também. Creia nessa palavra, porque o Senhor é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, precisamos ter uma atitude verdadeira diante do nosso Deus. Precisamos tomar posturas e sairmos da inércia de apenas frequentadores da casa do Senhor e nos tornemos referenciais do Evangelho. Como eu disse para os irmãos, a minha sobrinha faleceu e nós fomos ali no velório. Chegando ali, irmãos, eu estava certo que o pastor do meu irmão iria. Então eu imaginei assim, chegar lá
haverá um pastor para ministrar uma palavra, para administrar o culto fúnebre, e eu não vou me preocupar com isso. E estou sendo muito sincero para os irmãos, eu apenas mentalizei um versículos, um hino, talvez, que eu fosse cantar, e quando eu cheguei lá, meu irmão disse que o pastor dele não ia. E até isso, irmãos, eu tive que conter a minha tristeza e adorar o meu Deus diante de um culto fúnebre para mostrar que o nosso Deus faz milagres. E louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, todas as pessoas que falaram, que agiram ali, eu senti Deus, eu senti o Espírito Santo, porque nós somos crentes em todo lugar, até em ambiente de morte, você é a vida, porque você recebeu a vida com abundância, e você começa a ser aquele que vai ser um canal de vida onde você chegar. E detalhe, saindo dali, eu fui visitar a minha irmã, e fui lá para curtir o meu luto. Não, essa minha outra irmã não é evangélica. Chegando lá, minha irmã estava muito abatida, muito triste. O Senhor me revelou obras de feitiçaria feita por ela, e ali ela não estava conseguindo nem andar, irmãos. E quando eu saí daquele lugar, ela já tinha tomado banho, já tinha comido, já estava feliz, e foi me levar no portão para a glória de Deus. Ou seja, Deus está contigo em toda situação, seja boa, seja ruim, o Senhor não te abandona, se tão somente tu guardares os mandamentos do Senhor. E ali Manassés esqueceu desses mandamentos, chegou ao cativeiro, mas quando lembrou dos mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. Tamanho é o poder da palavra do Senhor. Nós precisamos crescer em conhecimento. O mesmo o profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é somente através da palavra que a gente tem esse conhecimento, para que a gente não viva como a igreja de Éfeso. A gente começa com tanto poder, com tanta unção, com tanta revelação, com tanta coisa, e ao longo dos tempos a gente vai enfraquecendo do chamado, do propósito, e a gente pode ouvir essas palavras que João direcionou à igreja de Éfeso, porque Deus mandou. E lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 5, Deus falou para João assim: João, escreve isso, vai lá o anjo da igreja e diz essas coisas: conheça as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aleluia. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar os teus castiçais, se não te arrependeres. Irmão, isso me impulsiona a andar, a trilhar um caminho de obediência a Deus. Porque Deus, ele não tem ocupado como inocente, seja o patamar que você esteja, rei, sacerdote, príncipe, apóstolo. Se você não tiver uma postura verdadeira diante de Deus, olha o que Deus disse para aquela igreja. Estava falando para crente: se não te arrependeste, eu vou tirar o teu castiçal, vou tirar a tua posição, vou tirar você do lugar que eu te coloquei, eu vou esquecer você. Eu não vou lembrar que eu te coloquei como rei, eu vou te colocar no cativeiro, eu vou te permitir o cativeiro vir para a tua vida. Mas louvado seja o nome do Senhor, que mesmo se isso acontecer, se houver arrependimento, aleluia, Deus pode restaurar e reavivar o coração do homem e da mulher, e fazer uma grande obra, e fazer com que ele novamente se levante e volte às suas funções, e até de uma forma melhor, aleluia, porque o rei Manassés era um rei meia boca, como se diz numa gíria bem vulgar. Era um rei medíocre, era um rei que não fazia grandes coisas, mas quando ele voltou do cativeiro, ele voltou com ânimo a mais, porque ele viu a glória de Deus, porque o cativeiro era a certeza da morte dele, mas Deus mudou a sua sorte, arrancou ele do cativeiro, levou novamente para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, ele disse: agora não, aqui nesse lugar só vamos adorar e bendizer ao nome do Senhor. E até os altares que era de Baal,
Louvado seja o nome do Senhor. Somente ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, eram feitos sacrifícios daquele dia em diante, após a soltura do rei Manassés. Porque é assim que Deus faz. Deus muda a sorte do homem. Deus muda e transforma quando há arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que fazer como Jeremias. Jeremias, no meio da tribulação de ver o povo sendo levado para cativeiro, levado de uma forma horrenda. Jeremias até chorou, ficou triste e lamentou. Inclusive, ele escreveu até o livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 21 ao 25, disse assim, ó: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Em algumas outras traduções, em algumas outras versões, diz assim, quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Tiremos de nossa mente, irmão, não de uma forma mística, tá? Mas tiremos de nossa mente os pensamentos negativos. Não estou dizendo isso como os místicos dizem assim, você tem que ficar mentalizando pensamentos positivos. Não, isso não vai fazer efeito se não tiver a coisa principal, que é a presença do Espírito Santo. Pode pensar quantos pensamentos positivos, se não tiver o Espírito Santo dentro da tua mente fazendo a obra, não vai adiantar de nada. Mas também o que pode prejudicar é porque se você começar a enfiar na tua mente só derrota, só tristeza, só angústia, só coisas que te atribulam, particularmente você vai começar a expulsar o Espírito Santo, porque a tua fé vai decaindo, 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 e a única coisa que nos une a Deus é a nossa fé, seja grande, seja pequena, seja lá o tamanho que for, mas é a nossa fé que nos une a Deus. E se você começa a mentalizar e pôr dentro do coração só pensamentos tristes, só coisa de derrota, só coisa de tristeza, você não vai ter uma fé que sustente você na tribulação. E mesmo lá no cativeiro, Manassés caçou resquícios de fé, e ele buscou o Deus do seu pai Ezequias, e Deus ouviu a sua oração e mudou a sua sorte. Aí a gente vê refletindo muito essa passagem de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade, ó Deus. A minha porção é o Senhor, a minha alma espera, portanto, nele. Aleluia, bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, você está entendendo o que Deus está dizendo para você? Só basta você buscar o Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam nele. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. A alma que o busca vai encontrá-lo. É isso que Jeremias estava dizendo. Por isso que Deus não olhou nem o pecado. Deus esqueceu na hora. Deus fez valer o nome Manassés. Houve arrependimento na hora, automaticamente. Houve esquecimento do pecado e entrou a ação do Espírito Santo e mudou a sorte do rei Manassés. Se você está sofrendo ataques do inimigo de acusação, de apontamento, aonde estão querendo trazer o teu passado de volta e culpabilizá-lo e condená-lo por causa daquilo que ficou no passado, eu vou te dizer uma coisa: renega este pensamento, renega esse dardo inflamado no inimigo. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus jogou no mar do esquecimento as tuas culpas, o teu pecado, tudo aquilo que te condenava, e a partir de agora você nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse tudo se fez novo, Deus transformou você numa nova criatura, e agora o reinado que Ele te colocou será um reinado de santidade, de intimidade com o Espírito Santo. La sera balabandoria séria da galabandaia. E esse reinado que o Espírito Santo vai fazer na tua vida trará coisas novas, novas ações, restauração de altares profanados, de altares quebrados,
trará reencontro de pessoas afastadas de Deus para novamente a presença do Senhor. Você está entendendo o que Deus vai fazer contigo, irmão? Se você também aprender com Deus a esquecer do teu passado e se libertar dele, porque tem isso, tá, irmão? Deus esqueceu, o Espírito Santo fez a obra, mas tem muita gente que se prende àquele fardo e diz, não, eu não vou fazer, eu não posso fazer porque eu sou assim, eu fiz assim. Irmãos, Deus já te libertou. Você agora é nova criatura. Existe erro, existe pecado, sim. Tentação não é pecado. Um pecado passa a ser quando você cede. Tem até um hino que diz isso, né? Tentado não cedas, ceder é pecar. Quando você cede, ali passa a ser o pecado. A tentação não é culpa sua, a tentação é obra do inimigo, que está querendo, claro, sim, pegar da tua consciência, daquilo que a tua carne gosta, daquilo que você, lá no velho eu, fazia, mas se você não fizer, você não precisa carregar essa culpa, esse fardo, porque Deus já te libertou. Mas louvado seja o nome do Senhor. Se houver arrependimento, ainda que você faça, também Deus te perdoa. Bendito seja o nome do Senhor. João, escrevendo a sua carta, se eu não me engano, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz isso: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, que faz a obra por completo e não deixa que nós caiamos nas mãos do nosso inimigo. João capítulo 8, irmãos, eu amo essa passagem, porque ali está a suma da essência do que Deus pode fazer na vida de um pecador se houver arrependimento. Levar a mulher, jogar aos pés de Jesus, condenar a mulher, queriam apedrejar a mulher, instigaram Jesus porque queriam condenar também a Jesus, e Jesus perdoa aquela mulher dizendo, todo mundo sabe, né, uma frase que se tornou célebre em todo, na boca de até de não crente, né? Aquele que não tem pecado que lança a primeira pedra. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas quando todo esse processo passa, ele vira e levanta, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, ele diz à mulher assim, mulher, onde estão os acusadores? Ninguém mais te condenou? Aí ela diz para Jesus, não, Senhor, ninguém mais me condena. E aí Jesus lhe diz, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Então, crente, liberte-se das amarras da condenação. Isso não cabe mais para você, ó. Larga os ganchos que estão prendendo a tua carne e te levando para o cativeiro, porque você já não é mais o velho Manassés. Você agora é o Manassés restaurado, saído do cativeiro, que vai tomar novamente a posição do trono para restaurar. Isso é um cunho espiritual, tá, irmão? Não estou pregando aqui triunfalismo, não estou pregando aqui que você vai ser rico, próspero, cabeça e não caldo, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou querendo dizer uma conotação espiritual. Deus vai te colocar num trono para você ver situações mudando, pessoas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas através do novo homem, da nova mulher que Deus está instituindo, Deus está inaugurando agora pós-cativeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus que faz estas maravilhas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Irmãos, para terminar, João capítulo 10, versículo 10 e 11 diz assim, o ladrão não vem senão para matar, roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus vai e completa dizendo assim, acima embaixo, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia, aleluia, ele já deu. Jesus já deu a vida por mim, por você, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu irmão, pela tua irmã, pela tua família. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa.
Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra e livre-se dos ganchos que ainda prendem a tua carne e te ferem. Livre-se das algemas que ainda te prendem no cativeiro, porque a porta já se abriu. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim achará pastagem. A porta já se abriu, passa por ela e viva a liberdade que Cristo te deu, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que vai ouvir essa palavra ao longo dos dias. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Abra o coração, porque Jesus ama você e Ele quer te salvar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, amados.